Fala pessoal, voltamos para mais um vídeo da série especial da Libertadores. Vocês já sabem que eu sou o Vinícius e ele é o Fernando. Somos do canal Amigos do Urbano. Já fizemos, né, Fernando, um especial sobre as partidas do Santos contra brasileiros, né, na Libertadores. E hoje, no vídeo que vai ao ar nesta quinta-feira, a gente vai focar nos títulos do Peixe conquistados no Maracanã, que é o palco da final do dia 30 contra o Palmeiras, a decisão da Libertadores, né? E, Fernando, informação, o Santos é o clube paulista com mais títulos conquistados no Maracanã e é o quinto time com mais taças levantadas no maior do mundo, né? Que era como o Maracanã era chamado, atrás apenas dos times cariocas tradicionais, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. O Santos está na frente, inclusive, da seleção brasileira. Essa relação Santos-Maracanã é bacana demais, né? Exatamente, Vini. O Santos, principalmente na década de 60, adotou o Maracanã como sua segunda casa, né, Vini? Além das partidas, né, que o Santos ganhou títulos, foram 8 títulos conquistados lá no Maracanã, o Santos mandou algumas partidas lá no Maracanã que é algo até pouco provável de acontecer nos dias atuais, né? Por exemplo, a primeira partida da final do Mundial de Clubes de 62, o Santos mandou no Maracanã, né? Então, o Santos ganha do Benfica no Maracanã e o título é conquistado na segunda partida em Lisboa. Em 1963, o Santos manda a final da Libertadores para o Maracanã. O Santos poderia ter mandado para o Pacaembu. A Vila Belmiro realmente tinha uma capacidade inferior. E também, na final de 62, teve uma confusão absurda na Vila Belmiro, né? Então, o Santos não jogou nenhuma partida na Vila Belmiro na edição de 63, mas ao invés de mandar no seu estado de origem, o Santos manda a partida contra o Boca Juniors no Maracanã. Além disso, o Santos joga a segunda partida do Mundial de Clubes contra o Milan no Maracanã e em 64, na semifinal da Libertadores, entre Santos e Independiente da Argentina, o Santos também manda a partida no Maracanã. O Santos acaba perdendo, depois perde lá em Avejaneda e acaba eliminado. Mas, assim, só para a gente mostrar para o torcedor santista que o Maracanã era a casa do Santos. O Santos mandava as suas partidas no Maracanã. Então, a relação entre Santos e Maracanã é uma relação maravilhosa. E os jogadores gostavam de jogar no Maracanã também, né? Tinha esse Exatamente. fator. E a título de informação, Vini, a primeira vitória do Santos no Maracanã acontece em 1954, na primeira partida que o técnico Lula dirige o time. E a última, contra o hein? Botafogo, 1-0. A última vitória no Maracanã, Vini? Isso. Rapaz, É trivia, hein? É trivia, hein? Também não lembro. Rapaz, você me pegou agora, Não Vini. tô lembrado também. Depois a gente procura e fala no próximo vídeo. Isso. E, Fernando, você bem lembrou, são 8 títulos e algumas partidas marcantes. A gente vai listar esses de título e vamos lembrar um desses jogos marcantes também. O primeiro título que o Santos conquistou no Maracanã foi a Taça Brasil de 62. O Santos e o Botafogo venceram, cada um venceu um jogo e o jogo de desempate foi disputado no Maracanã. E como o Fernando disse no vídeo passado, sempre que tinha uma decisão entre os dois times, um jogo final, podemos dizer assim, o Santos se saía melhor. O Peixe teve uma atuação de gala e venceu por 5-0 com gols de Dorival, Pepe Coutinho e 2 gols do Pelé. Vamos ver os 2 gols do Pelé aqui, Fernando, porque 5-0 contra o Bola, olha só, entrou minha cola, entrou tudo aqui, WhatsApp, tudo errado. Olha só, Coutinho vem com ela, dá no Rei, o Rei invade e toca na saída do goleiro, a bola entrou, só que aí depois o Coutinho completa, mas a bola já tinha entrado. O Santos, o Pelé, mais um gol contra o Botafogo no Maraca. Aí tem foto, e a gente vai passar para mais um gol bonito do Pelé, ele recebe na corrida e dá um tapa por cima do goleiro. Pelé sempre se dando bem no Maracanã, sempre se dando bem contra o Botafogo, e o Santos Vini, fazendo história. Essa partida é muito legal, porque o Santos ganha a primeira partida do Botafogo, perde no Maracanã, e mesmo assim, mesmo perdendo por 3-1, o Santos escolhe o Maracanã junto ao Botafogo para a partida de desempate. Óbvio, uma questão financeira envolvida aí, mas o time santista se sentia muito bem no Maracanã. Tão bem que nessa partida fez 5-0. Legal a gente lembrar que nessa partida tem uma história muito engraçada envolvendo o Mengalvio. O Mengalvio não joga essa partida, né?
E aí o técnico Lula muito desconcertado para tirar o seu camisa 8, porque o Lula gostaria de deixar o Lima no meio de campo e assim ter um pouco mais de velocidade na saída de jogo. O Lima chama o Mengalvio e fala que ele vai descansar. Mengalvio, você vai descansar hoje. E aí o Mengalvio fala para o técnico Lula, professor, eu descanso quando eu morrer, deixa eu jogar essa partida. Enfim, sensacional. Menga me contou essa passagem. Menga, que é uma figura sensacional. Um abraço, Menga. E além disso, Vini, tem um nó tático do Lula nessa partida. O Dorval joga recuado. Na verdade, o Lula espelhou a formação do Botafogo, em que o Zagallo retornava para fazer o 4-2-4, um 4-3-3, e o Lula surpreende fazendo isso com o Dorval. O lateral esquerdo, Nilson Santos, ficou sem ninguém para marcar e acabou avançando para marcar o Dorval. Assim, tanto o Pelé quanto o Coutinho caíram nas costas do lateral Nilton Santos e o Santos não deu a mínima chance para o Botafogo. Como a gente pode ver no gol do Pelé, né? Os dois gols ele entra pela esquerda, principalmente o segundo, que ele entra em velocidade. E aí, Fernando... dizem que o Lula só jogava a camisa para cima, amigo. Pobre desses que falam isso, né? O Lula era um baita estrategista, era um baita gestor de pessoas. E a história do Lula será contada em livro muito em breve. E aí, Fernando, depois desse título, a gente destaca aqui também uma vitória contra o Benfica pelo Mundial. Não valeu o título, mas foi o primeiro jogo da final do Mundial. O Santos ganhou do Benfica no Maracanã e confirmou o título com aquela goleada histórica por 5-2 em Lisboa. No ano seguinte, em 63, o Santos novamente mandou um jogo de Libertadores lá no Maracanã e foi contra o Boca. O Santos ganhou por 3-2 e confirmou o título na Bombonera, ganhando por 2-1. A gente já falou dessa partida recentemente, né, no histórico contra o Boca. Tem o vídeo aqui na galeria, dá para você conferir. E aí, Fernando, efetivamente o outro título, o segundo título, foi contra o Flamengo, pelo Rio-São Paulo. O Santos ganhou do Flamengo por 3-0, com gols de Coutinho, Dorval e Pelé, e garantiu essa conquista interestadual. Na época era um torneio bastante relevante, né, do calendário brasileiro. Muito prestigioso, Vini. O Rio-São Paulo ocupava os primeiros meses do ano, as equipes entravam com força máxima nessas competições. Obviamente que alguns ajustes eram feitos visando o campeonato estadual, que era o mais importante. Mas o torneio Rio-São Paulo era muito relevante. Devemos lembrar que era outra época. São Paulo e Rio de Janeiro monopolizavam toda a atenção do Brasil, de mídia, de financeira também. E esse torneio, que foi organizado pelos dois estados, era de grande relevância e quem ganhava comemorava muito esse título, Vini. Com certeza, e mais para frente a gente conquistou o Rio-São Paulo novamente, vamos falar dele daqui a pouquinho. Um título, acho que para mim o principal que o Santos conquistou no estádio foi o bimundial contra o Milan. O Santos tinha jogado em Milão, perdeu por 4-2, e aí precisava ganhar de qualquer maneira a segunda partida, escolheu mandar no Maracanã, ganhou pelo mesmo placar, não antes de passar um sufoco danado, né? Foi para o vestiário perdendo por 2-0, e aí teve auxílio da torcida carioca, depois caiu uma chuva também, uma chuva que está caindo em Santos agora. O Santos fez o mesmo placar, né? 4-2, 2 gols de Pepe, um de Lima e o outro do Almir. E, Fernando, quero que você destaque a importância do Almir para esse título do Santos, né? O Almir que substituiu o Pelé não jogou o segundo e o terceiro jogo contra o Milan, e dizem que o Santos era só o Pelé. Sem o Pelé, o Santos bateu uma das maiores equipes da história. O papel do Almir naquela competição, né, foi primordial, né? Vini, na verdade, não joga Pelé, Calvé e Zito. O Santos foi muito desfalcado para essa partida contra o Milan. E aí, o Santos mostrou uma face que pouca gente conhecia. Além da grande técnica, além da grande qualidade e um espírito coletivo muito grande, essa equipe mostrou que era valente e ganhou do Milan na garra e na marra. Foram duas partidas, a última partida principalmente, muito violentas, né? Como viria a ser a tônica do Mundial de Clubes, principalmente quando disputado no Uruguai e na Argentina. Os italianos bateram bastante e os santistas bateram bastante também. O Almir, valente que era e brigão que era, encontrou o cenário ideal
nessa partida. Ele deu porrada, ele deu soco, ele deu chute, ele deu drible, ele deu passe. Vamos ver aquela pegada do Almir no Amarildo? E aí, anos depois, ele cita que essa entrada, quase um tackle, né, Vini, olha aí, que deu no Amarildo. Nossa. O Amarildo estava falando demais, né, Fernando? Depois do primeiro jogo, Então, falou que o Pelé Vini, já tinha acabado, que ele era o rei do futebol, e o Almir, que era companheiro e fã do Pelé, falou, quer saber? Eu vou pegar esse cara. E pegou. Sim. E aí no livro Eu e o Futebol, uma autobiografia do Almir, que foi lançada pela editora Abril via revista Placar, ele cita que ele entrou na partida já decidido a agredir o Amarildo e que ele queria fazer isso nos primeiros minutos porque a chance de expulsão é muito menor. Ainda assim, o Almir sofre o pênalti numa jogada muito valente, quando o Trapattoni vai chutar a bola, ele coloca a cabeça, ele não está nem aí, e aí acaba recebendo o chute, pênalti que o Dalmo converte, e Santos bicampeão mundial, talvez um dos principais títulos da história do clube conquistado no Maracanã. Sim, eu quero colocar esse pênalti aqui do Dalmo, tá carregando. E é isso, Fernando. O que o Almir fez naquela partida, substituiu o Pelé, que era o seu ídolo, encarou os caras, sangrou, saiu de campo sangrando, voltou. Foi impressionante. E vamos ver o gol de pênalti do Dalmo, que talvez está na galeria dos gols, talvez não, está na galeria dos gols mais importantes da história do clube. Sim, sim. Olha, ele vai bater o pênalti com muita precisão. O goleiro adiantou pouco, hein? O goleirão adiantou pouco, mas não teve jeito. Santos 1-0. Santos bicampeão do mundo. Impressionante o que aquele time era capaz de fazer, né? E, Fernando, seguimos para 1964, outro título, só que válido pela Taça Brasil de 63. O Santos empatou com o Flamengo sem gols. Como ele tinha ganhado o primeiro jogo, foi suficiente para conquistar o tricampeonato brasileiro. Já o quinto... Isso, Vini. Diga aí. Não, Vini, só antes de seguir, quando a CBF cria a Taça Brasil, ela institui que a equipe que vencesse a Taça Brasil por 5 vezes não consecutivas ou 3 vezes seguidas ficaria de posse da taça. Algo muito semelhante que foi colocado na Jules Rimet. A diferença é que a Jules Rimet eram 3 conquistas consecutivas ou não. Na Taça Brasil eram 5 conquistas ou 3 conquistas consecutivas. Em 1963, a Taça Brasil 1, que como ficou chamada depois, deixou de existir para os outros clubes e até hoje mora no Memorial das Conquistas. O Santos tirou de circulação a Taça Brasil, que depois viria a se tornar a Taça Brasil número 1. Afinal de contas, a CBF teve que gastar mais dinheiro e fazer mais uma taça, pois o Santos levou aquela em posse definitiva. O Santos ainda dava preju para a CBF na época. E aí o quinto título santista do Maracanã foi conquistado de maneira insólita, né, Fernando? A decisão do Rio-São Paulo de 64, o Santos acabou perdendo o primeiro jogo para o Botafogo, mas as duas equipes foram declaradas campeãs por falta de datas para realização dos jogos seguintes. A final acontece no dia 10 de janeiro de 65, ou seja, já tínhamos um grave problema. Tinha passado o ano. De 64. E o Santos perde a primeira partida, 3-2. Teria mais uma partida em São Paulo e, caso necessário, uma partida de desempate, mas as equipes acabam desistindo por falta de datas. Lembremos, eram épocas em que os clubes adoravam excursionar, pagavam suas contas com excursões e o campeonato estadual tinha grande relevância. Então, as duas equipes acabaram deixando para lá e ambas foram consideradas campeãs. Isso, e em 65 o Santos conquistou seu quinto título nacional de maneira consecutiva, ao vencer o Vasco por 1-0 em pleno Maracanã com o gol do Pelé, mais um título para a Galeria do Peixe. Já o sétimo título conquistado no Maracanã foi em 68. Foi o sexto título brasileiro, sétimo título nacional santista, né? Foi em 66. Foi em 68 Isso. E o 4 deles vencidos no Rio de Janeiro. O Santos ganhou por 2-1 do Vasco, gols do Toninho e do Pelé, e ficou novamente com a taça. E nenhum desses a gente viu, Fernando. O próximo que a gente vai falar agora, a gente viu pelo SBT. Olha só, hein? É isso que eu ia falar, Vini. Vimos e no SBT. Vimos pelo SBT um título no Maracanã em 97. Se isso não a ação de Silvio Luiz. Pena que não vai ser ele, hein? Se isso não é um sinal
eu não sei mais o que é. Em 97, quase 30 anos depois, o Santos conquistou seu 8º e último título no Maraca, também pelo Rio-São Paulo. O Santos empatou com o Flamengo por 2-2. O Santos tinha vencido o jogo de ida por 2-1. Vamos colocar aqui os gols da partida. O Flamengo era, para lembrar aqui, para quem não lembra, o Flamengo era o Flamengo do Romário. Romário que Isso, na verdade, o Romário faz 2 gols nessa partida, né, Vini? ele vira o jogo rapidamente, impressionante. Ó, o primeiro gol de Exatamente. O falta, Anderson faz um gol de falta. belo gol de short. Tem até hoje, hein? Sensacional essa indumentária, Vini. Olha só, a bola cai, o Zé Carlos não consegue pegar, 1-0 Santos. A gente vai... batia muito bem, né, cara? O Anderson batia bem demais na bola. E aí o Santos estava dominando o jogo completamente, Fernando. A gente até tem um episódio sobre essa conquista no nosso feed do podcast. E eu revi esse jogo, né, para fazer o episódio lá atrás. Esse jogo tá disponível no YouTube completo, né? Isso. O Santos controlou o Flamengo por completo. Em 2 lances, o Romário virou o jogo. Impressionante o baixinho. E aí, no segundo tempo, não é agora. O segundo tempo, o Santos consegue um escanteio maroto ali pela esquerda. O Santos precisava do empate, tá? Aí, na sobra, voltando aqui, na sobra o Juari faz isso. Um balaço. Nossa Senhora. Belíssimo. Um golaço, a alegria da galera. E foi um Rio São Paulo bem marcante, né? Porque o Santos eliminou o Palmeiras, eliminou o Vasco, depois eliminou o Palmeiras e foi campeão em cima do Flamengo. Tudo isso num curtíssimo espaço de tempo, no mês de janeiro, ali, janeiro e fevereiro, se eu não me engano. Sim. E não foi válido, né? Quase ninguém considera isso. Essa partida foi dia 6 de fevereiro, Vini, de 97. A gente não considera um título para tirar o Santos da fila, né? Desde 84, mas é um título bacana demais, né? Sim. E comemoramos demais, como não poderia deixar de ser. E, Fernando, esse foi o resumo dos 8 títulos no Maraca. Esperamos muito um dia contar a história do 9º título do Santos no Maracanã. Vai ser difícil, a gente sabe. E o próximo vídeo vai ser sobre o desempenho do Santos nas 4 finais de Libertadores que disputou. Quem gostou do vídeo, dá o like, dá o joinha aí embaixo, comenta aí no canal, fala com a gente responde todo mundo, se inscreve aí, manda para todo mundo que vocês gostam e que gostam de história. Até o próximo vídeo, Fernando. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.